Boa noite, quarta-feira, 13 de abril. Hoje você vai conhecer o serviço de atendimento psicológico que vai ser prestado para casais na Unesp em Bauru. Vamos saber os detalhes ao vivo com a mestranda Flaviane Isidro, responsável pelo trabalho. E mais... Calorão em pleno abril. As temperaturas máximas estão em média 4 graus mais altas que o mesmo período do ano passado. E tem comerciante tirando proveito do verão fora de época. Semana Cultural Indígena resgata a história dos povos que ocupavam a região de Bauru. O calorão dos últimos dias dá a sensação de que ainda estamos no verão, não é? E não é para menos. Nestes primeiros dias de abril em Bauru, a temperatura máxima ficou em média 3,89, ou seja, quase 4 graus mais alta que o início do mesmo mês no ano passado. E muita gente tem tirado proveito do calor fora de época. É abril, mas a venda de sorvete continua em alta. Uma das formas de enfrentar temperaturas acima dos 30 graus nesse outono com cara de verão. Se o calorão é um incômodo para muita gente, para Maria de Lourdes, dona desta sorveteria, é hora de faturar. Todo ano, quase o mês de abril era frio, né? Agora esse ano não, já está o calor mais quente. Vou esperar que ainda o mês de maio ainda dá uma prolongadinha, né? Quer mais calor, então? Mais calor, né? Quanto mais calor, para nós, melhor. Situação parecida nesta distribuidora de água mineral. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o aumento nas vendas foi de 30%. A venda de água mineral com o mês de abril realmente está acima da média em relação aos outros anos. Não esperava, inclusive, que estivesse realmente com a temperatura que se encontra no momento. Você teve que fazer alguma readequação aqui no estoque, trazer mais produto? Como que foi? Tive realmente que fazer uma adequação perfeitamente para não faltar o produto. E se o calor aperta no centro da cidade, nada como parar para tomar uma água de coco bem gelada. A Marilda trabalha aqui no centro e todos os dias vem na barraca do Carlos se refrescar. Ultimamente só água de coco, porque o refrigerante não dá e a água gelada você começa a tomar muito da gripe. Então a água de coco é o que resolve no momento. A Alessandra também não aguentou o calorão e decidiu fazer uma pausa para beber água de coco. E ela tem um motivo a mais para se preocupar: o filho de 6 meses. Eu procuro amamentar ele, dar bastante líquido, dar bastante banho. Tem dia que ele toma 5 banhos. Porque, né, tá muito calor, pode desidratar, né, e pode dar outras doenças, né, além, né, da desidratação. Por dia, o Carlos vende cerca de 50 cocos e até 70 copos de sorvete e afirma que o movimento tem se mantido nos últimos meses. As vendas do coco de sorvete, por enquanto, não caiu, né, porque não esfriou, não tá ventando, tá continuando a mesma, quer dizer, está uns 80% em vista do ano passado. A vantagem é que o comerciante não se preocupa com a variação na temperatura. Está preparado para faturar tanto no calor quanto no frio. No inverno, a venda de água de coco e o sorvete diminui, mas, no entanto, o lanche aumenta, né? Aí o pessoal come mais, mas bebe menos, né? O calor tem sido mesmo muito intenso nos últimos dias, mas a temperatura mais alta registrada neste ano foi no mês de fevereiro. 38 graus. A grande diferença é que o mês de abril está mais seco. Ainda não choveu aqui na nossa região. Basicamente, a gente tem dois sistemas, condições que afetam as temperaturas diretamente, que é as chuvas e a entrada de massa de ar mais frio. Como a gente está vivendo uma situação de um sistema de alta pressão que provoca uma massa de ar quente, seco, sobre o estado de São Paulo, é como se tivesse uma bolha de ar quente, né, sobre o estado. E esse sistema, ele impede, né, ele inibe a formação de nuvens que provocam a chuva, né? Então as temperaturas começam a disparar, vamos dizer assim. E pelo menos até o fim desta semana, o desejo da Maria de Lourdes de mais calor vai ser atendido. Pelo menos até o final de semana, esse sistema permanece ainda provocando o tempo seco, né, e inclusive as altas temperaturas.
Você viu aí que o calor continua nos próximos dias? Vamos aos detalhes, então, na previsão do tempo. O sol predomina em todo o estado de São Paulo. Amanhã, a massa de ar seco estacionada por aqui perde força e podem cair pancadas em pontos isolados nas regiões sul e leste. Na sexta, o tempo volta a ficar estável em todo o estado. Bauru segue com sol nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 54%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima chegou a 32 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 21 e 36 graus. Quem passou pela Praça das Cerejeiras ontem viu uma feira livre funcionando por lá. É um dos locais que passam nesta semana a contar com o comércio de frutas e verduras fresquinhas. As barracas dos feirantes ficam espalhadas pelas calçadas da prefeitura e com todas as delícias que uma feira oferece, incluindo, é claro, o pastel. Para definir o dia e o horário da realização da feira, uma pesquisa foi feita entre os servidores municipais. A feira tem por objetivo oferecer mais uma oportunidade para os produtores rurais venderem o que produzem. Segundo a Sagra, a procura por esse tipo de atividade cresce a cada ano. Por isso, o número de feiras em Bauru só tende a aumentar. Essa ideia surgiu através dos funcionários que pediram uma feira aqui na praça. Nós viemos aqui, fizemos um estudo, uma conversa no entorno da praça com os moradores, comerciários, e foi bem aceita. Nós vamos abrir uma outra feira no dia 15, no Granja Cecília, em frente ao condomínio Monte Verde, e vai funcionar das 4 da tarde até as 8 da noite. Na Praça das Cerejeiras, a Feira Livre vai ser toda terça, das 6 da manhã ao meio-dia. E ainda há vagas para feirantes nos 2 novos locais. Os interessados em participar podem ligar na Secretaria da Agricultura pelo telefone 3223-1675. Depois do intervalo, você vai conhecer a programação da Semana Cultural Indígena. O evento, realizado na estação ferroviária, conta a história dos povos que ocupavam as terras que foram rasgadas pelas ferrovias. Daqui a pouco, voltamos num instante só. O Senac de Bauru promove a Semana da Leitura para incentivar a população a mergulhar no universo literário. A programação traz atrações para todas as idades. O evento é gratuito e será realizado em 57 unidades do Senac, distribuídas pelo estado de São Paulo. Aqui em Bauru, as atividades vão até o dia 16 de abril. E quem nos dá mais detalhes é a funcionária da Biblioteca do Senac em Bauru, a Andréia Macari. Andréia, quais as atividades que estão previstas aqui para a unidade? Nós temos palestras, temos musicais, temos oficina de teatro, de fantoches. Então a variedade é grande, né, André? O que as pessoas podem fazer para participar? São várias as atividades, elas podem entrar no nosso portal, fazer a inscrição. Nós disponibilizamos um e-mail para essas inscrições lá no portal. Além dessas atividades, também vai ter a feira de troca de livros. Como que vai funcionar? Isso, a feira ela já é tradicional, né, há muitos anos, e funciona assim, a pessoa traz uma literatura, né, que ela já tenha lido, que queira trocar, escolhe uma outra. Esses livros precisam estar em bom estado, né? Se for uma literatura infantil, vai trocar por uma literatura infantil. Se for uma literatura mais adulta, aí escolhe um livro também dessa categoria. Muito obrigada pelas informações, André. Então, só lembrando, todas as atividades são gratuitas e para fazer as inscrições é só acessar o site do Senac em Bauru. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Começou ontem e vai até sexta-feira a Semana Cultural Indígena de Bauru. O evento é organizado pela Associação Renascer Cultura Indígena Araci. É uma referência ao 19 de abril, Dia do Índio, na terça-feira que vem. As atividades estão concentradas na estação ferroviária. Alunos de escolas públicas e particulares de Bauru foram convidados a conhecer um pouco mais da história indígena na região, marcada pela presença das ferrovias. Na Praça Caigangue, os jovens aprenderam sobre as batalhas travadas entre indígenas e brancos nos municípios em que as linhas férreas foram instaladas. Segundo o presidente da Araci, o objetivo do evento é repensar o papel desses povos na sociedade.
O dia do índio não é só dia 19, mas são todos os dias. Então a gente vai trazer essas para as crianças, conversar com eles, para que essa questão do dia 19 acabe, né? E a partir disso, levar para eles sobre a cultura indígena da região, fortalecer essa cultura que está na região de Bauru, que muitos desconhecem a reserva indígena Araribá. Quando falo que eu sou indígena, sou professor indígena, eles ficam admirados. E quando eu falo que meu pai mora na aldeia, aí eles ficam mais admirados ainda por perguntar, existe uma aldeia próxima a Bauru? Irineu dedica a vida dele à preservação da cultura indígena. Entre as últimas conquistas, o acervo de 200 livros da Biblioteca Indígena, que agora estará disponível no prédio da estação. Professor de História, ele é a prova de que é possível sim se modernizar sem perder o vínculo com a cultura de onde veio. Hoje a interculturalidade, essa nova cultura que o não indígena trouxe para os indígenas, ela está cada vez mais dentro das aldeias. Então, a gente leva para as crianças tirar esse exótico, né? Que o indígena não é aquele de cocar, aquele pelado. Existe isso também, mas só que trazer que esses indígenas próximos às cidades, eles usam roupas, celular, carro. Então, trazer isso para as crianças, porque quando elas forem lá na aldeia, elas não ficam decepcionadas, né? Então, elas têm a realidade como que é. Mas não só porque eles usam roupa, eles deixam de ser índios. Então, eles são índios, mesmo assim a identidade deles permanece. Emanuele imaginava um indígena bem diferente do que ele é hoje. Eu achava que eram pessoas morenas, altas e só com um tipo de sainha tampando. E pessoas que caçavam, pegavam frutas, só isso eu pensava. Já Raquel aprendeu sobre o significado das roupas usadas pelos povos nas tribos. Eu acho que era uma forma de protesto, porque pelo que me falaram aqui hoje, eles usavam por causa dos portugueses. Mas normalmente eles ficavam com uma saia de folhas para cobrir as partes. As crianças puderam observar painéis expostos na praça, participaram de um momento de contação de história e visitaram uma exposição de fotos sobre o cotidiano na reserva Araribá, em Avaí. Eu gostei quando conta a história do que eles fazem, aqui as fotografias do cotidiano, porque eu sou descendente de indígena, então eu gostei muito de saber um pouquinho mais disso. Mas hoje o índio é bem diferente do que era lá há muito tempo atrás. Sim, é bem diferente. Agora pode ter os direitos que todo mundo tem, né? A programação da semana vai até sexta-feira com a exposição, a contação de histórias e um workshop sobre a cultura indígena. As atividades são gratuitas e sempre das 9 às 11 da manhã na estação ferroviária. No próximo bloco vamos falar sobre o atendimento psicológico que vai ser oferecido para casais com filhos aqui na Unesp em Bauru. Daqui a pouquinho voltamos num instante só. Agora a gente fala de uma oportunidade oferecida na Unesp em Bauru para trabalhar as relações em família. É um projeto que vai atender gratuitamente casais que vivem juntos há pelo menos 2 anos e que têm filhos de até 11 anos de idade. Para saber mais detalhes dessa proposta, a gente recebe a responsável pelo projeto, a mestranda do curso de Psicologia, Flaviane Isidro. Flaviane, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada pelo convite. Flaviane, esses atendimentos aos casais fazem parte do seu projeto de mestrado, né? Qual que é o objetivo desse trabalho? Então, os atendimentos, eles na verdade, consistirão em atender as demandas dos casais e dessa forma nós poderemos investigar se o procedimento utilizado ele é de fato eficaz, efetivo, sendo eficaz e eficiente também. Então, se ele produz os resultados que nós queremos e também o faz em pouco tempo. Então, esse seria o grande diferencial da proposta, atender um casal por um tempo determinado que normalmente é mais curto que as terapias de casal em geral. Sim, com certeza. Serão quantos atendimentos? Serão 10 encontros. 10 encontros, então, eles acontecerão mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio. E tem uma exigência, como nós dissemos, que seja um casal que tenha filhos de até 11 anos. Por que essa condição de ser um casal com filhos? Então, pais com filhos, crianças, podem ter exigências, ficarem diante de exigências, de demandas diferentes de pais com filhos já na fase da adolescência ou que já são adultos,
quais são os principais conflitos que são notados em casais que têm filhos criança, que você imagina que você vai trabalhar com esse público atendido? Então, muitos estudos têm indicado, né, que as principais queixas trazidas pelos pais têm relação com os comportamentos das crianças, né? Principalmente o que nós chamamos de problemas de comportamento externalizantes. Por exemplo, a agressividade, a impulsividade das crianças. E muitos pais acabam não sendo muito consistentes no estabelecimento de regras, e isso pode colaborar para o surgimento desses problemas também, né? Quer dizer, eles não concordam com a educação, como vai conduzir a educação do filho. Isso pode acontecer. E como que vai funcionar o atendimento? Porque ainda existe preconceito em relação à terapia de casal. Como que funciona? Os casais relatam os problemas? Como que se dá a interação durante a consulta? Então, primeiro nós priorizamos, né, as demandas dos casais, com certeza, para que o atendimento, né, o procedimento utilizado, ele se ajuste, né, às necessidades desses casais e faça sentido dessa forma para eles. Então, as dificuldades que eles colocarem serão levadas em conta, certamente, mas também esse trabalho, ele visa o trabalho com temas relacionados a habilidades sociais. Então, há muitos estudos que indicam também que a promoção de habilidades sociais pode contribuir para a diminuição dessas dificuldades interpessoais em geral, né? Não apenas as conjugais. O foco será a relação do casal. Isso. Outro ponto, não sei se você imagina que vai trabalhar também, é em relação aos papéis, né, cumpridos dentro de casa pelo marido, pela esposa. Ainda há uma sobrecarga em relação à mulher? Cabe ainda, por mais que a gente fale, discuta machismo, questione esses papéis sociais, ainda cabe mais à mulher a educação dos filhos? Os filhos alteram muito pouco a rotina dos pais? Com certeza, né? Os papéis sociais mais tradicionais, eles ainda estão presentes nas famílias brasileiras. E as mulheres, infelizmente, continuam, né, diante de sobrecargas, né, fazendo segunda jornada, trabalham fora, mas também acabam ficando responsáveis por muitas atividades na esfera doméstica, né? Então, divisão de tarefas domésticas e de tarefas relacionadas ao cuidado dos filhos é bastante importante e influencia a relação entre os cônjuges. Quando você falou em habilidades sociais, tem uma relação direta com a comunicação entre o próprio casal? Sim. Essa mulher, por exemplo, que está sobrecarregada, mas que não objetiva, não passa isso para o marido, eles não sentam para conversar sobre esse assunto, como mudar isso? Sim, exatamente. Muitas vezes os casais deixam de falar, né, exatamente o que pensam, como estão se sentindo, ou tendem a fazer mais frequentemente expressando sentimentos negativos, né? Isso também influencia na satisfação, né, conjugal, diminuindo-a, causando maiores problemas, né? É só enxergar o defeito, falar mal de como o outro se comporta? Isso. E acaba tornando aquela relação mais desconfortável para todos os envolvidos, né? Inclusive para as crianças também. A presença das crianças ainda novas, que exigem muito da atenção dos pais, ela acaba anulando essa relação do casal? Eles têm muita dificuldade até de se enxergar como casal? Isso pode acontecer, de fato, né, com alguns casais. Não podemos falar que aconteça com todos, mas é comum, sim. O casal acabar se anulando, essa relação de homem e mulher, né? Sim, e se concentrar muito mais com os cuidados da criança, né? Isso frequentemente acontece com as mulheres também, né? Assumir mais o papel de mãe e esquecer o de esposa também, né? Flaviane, e para quem quiser participar, você disse que as primeiras vagas já estão esgotadas, mas há uma possibilidade de cadastro de reserva. Sim, os casais que tiverem interesse em participar, eles podem entrar em contato, nós registraremos, né, o interesse, os dados, e podemos ainda, a possibilidade de eles serem chamados caso desistências ocorram, né? Eles podem entrar em contato de que forma? Pelo meu e-mail,
o Flaviane Isidro, com Z, @hotmail.com. Flaviane Isidro, com Z, @hotmail.com. Isso mesmo. Os atendimentos vão ser na própria Unesp, aqui em Bauru. Isso, eles todos acontecerão no LADES, que é o Laboratório de Aprendizagem, Desenvolvimento e Saúde, que é coordenado pela professora Alessandra Bolsoni Silva, pela professora Ana Cláudia Verdu e pelo professor Kester Carrara, que são todos docentes aqui da Unesp. Tá certo, Flaviane, muito obrigada por sua participação. Obrigada pelo convite, Larissa. E antes de encerrarmos, uma dica para quem curte boa música. Daqui a pouco tem show de Rodrigo Belloni e banda no Sesc, em Bauru. O grupo, formado em 2014, vai apresentar releituras bem originais de grandes nomes do blues e da black music, como B.B. King e James Brown, além de canções de autoria própria. O show começa às 9 da noite na área de convivência do Sesc e não precisa pagar nada para assistir. E é com a música Bradley Frontman, do próprio Rodrigo Belloni, que a gente se despede. Voltamos amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! There is no car on the road. It's true.